Meu nome é Luciano Gomes, aqui de Belo Jardim. Eu tenho 75 anos, tenho 67 e conheço a mensagem adventista, que foi levada a meus pais pelo missionário Desidério Devay e Francisco Devay, ou Devay, não sei. E então, em 1954, no auge da Segunda Grande Guerra, eles explicaram para meus pais que o fim dos tempos estava chegando, que Jesus estava voltando. Pelos sinais estava acontecendo essa guerra, a guerra desumana, e então ele disse que estava se cumprindo as profecias nessa questão das guerras, como Jesus tem falado, e também a questão da apostasia do cristianismo, né, quando foi introduzido na Igreja Católica, que é a continuação da Igreja primitiva, que Jesus deixou seus apóstolos, e com a introdução da Trindade. Ele disse que a Trindade era um dogma da Igreja Católica e que a própria Igreja Católica estava por trás dessa guerra, que estava disseminando os judeus, porque os judeus não acreditam no Deus triuno, mas no Deus único. E nós, como cristãos, acreditamos no Deus único e também no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Então, com 8 anos de idade, aprendi essa mensagem e ficou gravada na minha mente. Com o correr do tempo, nós fomos vendo que a Igreja Adventista, do qual fazia parte, que nós aceitamos essa mensagem, começou se desviando do caminho que era ensinado a nós e foi introduzindo essa questão de Natal, de Dia das Mães, Dia de Pais, Dia de Criança, todas essas coisas que vêm de paganismo. E isso, nós aprendemos que isso tudo é de paganismo, então não fazia parte do povo de Deus. E quando foi em 1980, com a aprovação da dogma da Trindade pela Associação Geral nos Estados Unidos, da Igreja Adventista, e chegou aqui no Brasil em 1983. Eu era ancião da igreja, de trabalho missionário. E então me escolheram para ser ancião do Espírito de Profecia, Mordomia e do Espírito Santo. Quando me entregaram a literatura, analisando, eu vi que estava contra a minha fé. Que o Espírito Santo não era Deus, sim, mas que provém de Deus e de Jesus Cristo. Isso foi ensinado a nós. Então, por esse motivo, foi mal entendido e começou o meu calvário. Até agora ainda está esse calvário, não sei porquê. E o tempo foi passando, aí houve um tempo que inventaram também a questão de procissão. E fizeram uma procissão aqui, conduzindo uma bandeira com a efígie que diz que é Jesus, que a mamãe disse que aquilo é invenção satânica. Então, antigo isso, então me senti mal por causa disso aí. Que nunca vi uma coisa dessa, com fogueteiro, né, pela rua, para cima e para baixo, com meus amigos, e especialmente as pessoas, amiga minha da Igreja Católica, a gente conversava muito sobre essa questão. Eu adoeci devido a isso e vieram me visitar. Né, emocionalmente eu adoeci, chorei muito, né, porque vendo a igreja que eu amava, está enveredando por um caminho a ser estranho, no qual eu nunca fui ensinado, eu nunca vi isso. E teve esse meu amigo, que ele era da Igreja Católica, ele era o diretor do carismático. E ele disse: Luciano, vem aqui te visitar. Eu soube que estava doente. E outra coisa, teve uma procissão ontem, isso foi na sexta-feira à tarde, e eu pensei que fosse o prefeito que estava fazendo uma carreata devido que o governo federal tinha suspendido a verba para ele, para cá, para aqui. E ele tinha dito que quando chegasse a verba ia fazer uma carreata. Mas quando nós vimos, tinha um retrato de Jesus Cristo, disse, então é de crente. Aí quando viu, estava nome de adventista. Ele disse, eu vou olhar para ver se o Luciano está ali. Então a gente passou essa procissão, ele não me viu.
Aí procurou saber, eles disseram, Luciano está doente. Aí você teve que visitar saber por quê. E saber, eu falei, por que isso aí? Que é essa igreja que você diz que é uma igreja santa, que tem a verdade, que é contra a Trindade, contra as imagens de escultura. E fazendo isso, eu disse, eu não sei. Pela Bíblia, a gente sabe que é apostasia, pelos ensinos da escritora nossa, que falou sobre isso aí, está acontecendo. Isso tocou muito na minha sensibilidade. Eu fiquei muito triste e estou doente. Então, eu me recuperei. Então, fui ao médico, o médico mandou fazer um check-up da minha idade, né? Sem saber de nada. Fiz o check-up. Então, nesse check-up mandou fazer um exame prostático. Eu fiz o exame, então, o médico constatou que eu estava com um tumor, né? E esse tumor maligno. Então, ele mandou fazer todos os exames e ficou assombrado porque o tumor ele desenvolveu muito rápido, porque ele é meu médico, todo ano ia ele, e nunca viu isso, e tumor rápido. Então, mandou para o psicólogo, eu fiquei abalado por causa disso. Aí o psicólogo, conversando comigo, toda a história, ele falou, disse, pode ser emocionado, então você vai ao psicólogo. Aí conversou com toda a história da minha família, tudo, como era meu viver, onde eu trabalhava, tudo isso, como era. Então eu contei toda a história. Perguntou se eu era religioso. Eu disse, porque o senhor tem um jeito que é religioso, é um protestante. Eu disse, sou protestante. Então, de qual? Eu disse, eu faço parte da igreja adventista. Eu disse, houve algum problema com o seu igreja? Eu disse, houve. Houve problema, está havendo esse problema há muito tempo. A questão da Trindade, que eu não aceito. Muito embora fosse muito sutil, só quem sabia isso era a cúpula, eu fazia parte da cúpula. Os membros não estavam sabendo que era introduzido com sutileza do erro, com questão. Então ela chegou à conclusão e disse, olha, o senhor está com problema emocional. Como o senhor, na minha família, tem esse problema de cancerígeno, na minha família, minha tia, minha avó, meu tio, outro morreu disso aí. Então desenvolveu isso aí, eu estava adormecido e desenvolveu. E foi rápido. E o médico disse para mim que eu tinha que cuidar logo que eu poderia não sobreviver à operação. Deu 90 dias, era o tempo que eu teria para fazer a cirurgia para ver se escapava. Então, dentro de 30 dias, eu fiz todos os exames e fiz a cirurgia. Passei muito mal, quase morri, eu não sabia, que a gente não sabe quando vai morrer. A minha esposa ficou muito, muito aperreada, mas graças a Deus recuperei. Passei por muitos exames, muito tratamento. Só não foi para a quimioterapia, porque o médico disse que, ele disse, pela sua fé o senhor não vai para a quimioterapia. Mas fiz a terapia e temos a questão da minha alimentação, que nós somos ensinados na igreja adventista a alimentar naturalmente, não usar carne, nem bebida, nem refrigerante, nem fumar, nessas coisas, dormir cedo. Então, dada minha resistência, eu recuperei minha saúde. E então, saí da igreja adventista, que eles mandaram sair, porque eu fiquei, quando propagou-se isso aí atingiu a igreja. Como é um membro antigo, membro da igreja ativo, e adoecer por causa dessas coisas. Então, mandou sair da igreja, então eu saí, né? Que a igreja é dos homens, não é de Deus. E fui para a Reforma, que é adventista também, tem a minha diretriz, mensagem. E tem mais alguma coisa que eles primam pela questão da alimentação, do vestuário, do comportamento da mulher. Né? Então, essas coisas, eu fui para lá, me dei bem, porque minha mãe tinha sido também expulsa da igreja por causa da questão da Trindade, tinha ido para da Reforma. Então, fui para lá. Aí, estava muito bem lá, muito feliz. Porque eu sou um servo do Senhor, eu guardo o mandamento de Deus, sem fé Jesus. No mandamento de Deus está o sábado do 7º dia.
Então lá, guardo o sábado, então fiquei. Aí surgiu, há 2 anos atrás, surgiu a questão da Trindade também. E ficamos, né? Eu calado, na minha, como diz a história, fiquei na minha, sem revelar nada aos irmãos, para não criar atrito. Eu estava com a minha fé, que sempre, Deus único e verdadeiro, Jesus, o Filho dele, que ele enviou para nos salvar. E então, quando veio o pastor para exigir eu aceitar essa doutrina não, esse dogma católico. Então, fui obrigado a dizer ao pastor que é o seguinte, que eu não podia aceitar um dogma que nunca foi ensinado. A igreja nunca tinha ensinado isso. Os líderes, os pioneiros, fundamentaram a diretriz do misto creme, baseado nisso, contra a Trindade, que eles diziam que foi tirado da pedreira da apostasia. A pedreira da apostasia, que é o protestante, o evangélico e a igreja católica. Então, essas pessoas vieram desse segmento. E formaram essa igreja que foi da profecia que Deus instituiu para levantar a verdade quando foi cumprida a profecia de Daniel, da 2300 lá de manhã. E surgiu esse povo sofrido, sofreram muito, com choro, com muita oração, jejum, noite de vigília. E durante 50 anos formatizaram a crença. E na crença não tem essa trindade, não tem. Então, fundamentado nisso, e com essa fé, continuei até agora. E aqui estou, dizendo a vocês que sou agradecido porque sábado selei a fé no meu Deus, no meu Salvador Jesus Cristo, e tirei tudo quanto tudo quanto é de mal, de ruim que tem em cima de mim, em questão dessa trindade. Eu hoje posso dizer que eu sou adventista, não sou católico, porque no fim dos tempos vai ter 2 segmentos: católico ou adventista. Católico é aquele que aceita o dogma da Trindade, o Santíssimo Trindade, como quer dizer, o domingo, veneração a Maria e adoração aos santos, e não imortalidade, e a imortalidade da alma. Então eu creio num Deus único, que é o Deus eterno, o Pai nosso Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus eterno, o meu Salvador, na mortalidade da alma, que essa imortalidade será adquirida na volta de Jesus, quando ele vier, aquele que tem imortalidade para nos dar, que ele morreu, ressuscitou e está vivo diante do trono do nosso Deus, do Santíssimo, intercedendo por mim como meu advogado. E então é isso que eu tenho para dizer aos irmãos. Não aceite nem tenha medo, que dias virão que nós vamos ser provados, que vai ser a controvérsia vai ser o seguinte: ou aceita a Trindade com o domingo, que é a doutrina principal da Igreja Católica, ou aceito o Deus único com o sábado, que é a doutrina que veio do céu. Foi dado ao povo de Deus, o Deus eterno falou no Monte Sinai a Moisés, isso foi estabelecido até agora. Deus não muda, quem muda são os homens, porque os homens têm seus interesses, então eles vendem as verdades por ninharia e vivem enganando o povo. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, a igreja adventista do qual participei engana o povo, e ela é radical, pior do que o nosso, pior que os católicos, que os católicos não lhe obrigam nem vivem atrás de você, lhe atingindo sua moral para você aceitar a Trindade. Eles estão fazendo isso. Diz um ditado que o secretário do diabo faz o serviço melhor do que ele. Infelizmente, eu estou dizendo isso porque eles estão fazendo o trabalho do inimigo de Jesus, o inimigo de Deus. Que Deus quer que você acredite nele unicamente, com seu Deus, Criador do céu e da terra, que lhe fez, lhe criou e que lhe mantém. E a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que foi gerado do seu seio,
Ele é o nosso irmão, que o nosso Pai é o Deus eterno. É isso que eu tenho para dizer a vocês. E obrigado. Estude e não tenha medo. A nossa irmã lá disse, se prepare e não tenha medo de enfrentar aqueles que vêm com a mentira, que nós temos a verdade. Obrigado pela sua oportunidade, que Deus abençoe todos vocês e a mim também. É isso que eu tenho de dizer agora, até a volta de Jesus. Amém.